Vamos neste momento meditar na palavra do Senhor, iniciar a meditação da palavra de Deus. Estamos meditando com base no livro no livro de Isaías 64 e versículo 4, que diz que Deus trabalha para aquele que espera nele. E estamos meditando com base nisto no livro de Êxodo, capítulo 19 e versículo 1 adiante. Na última reflexão, dissemos que Israel, ao Deus libertar do Egito, ao terceiro mês, ele levou o povo ao deserto do Monte Sinai para se revelar ao povo, para ali fazer um concerto com a nação israelita, dando Deus a dizer: eu estou me revelando para vocês, eu estou deixando vocês me conhecer. E daqui por diante a gente vai fazer um concerto, uma aliança, para vós me obedecer e eu ser vosso Deus. Exatamente, era isso que Deus estava fazendo. E dissemos o significado do que é um concerto. E deixamos, pelo menos, as 3 referências falando sobre isto. E neste momento, pela graça, bondade de Deus, queremos assim continuar. Se uma pessoa perguntasse para um israelita quem era Deus, eles tinham muito mais motivo e experiência para falar quem era Deus, mesmo sem ver, porque não precisa ver, precisa crer para ver. Então, eles viram manifestar do poder de Deus, da glória de Deus, e ouviram a voz do Senhor desde a saída do Egito. Então eles iam dizer: o meu Deus é o Deus que fez o céu e a terra, único Deus, e que se revelou a nós no Monte Sinai, fazendo uma aliança do meio do fogo. E vimos a sua glória. E temos um homem, um líder que é um homem de Deus. Vimos ele chegar-se entre os trovões e os relâmpagos no Monte Sinai, na presença de Deus, e trouxe de Deus a revelação da lei para nos obedecer a Deus. Este foi o concerto que foi feito. E é por este motivo que a gente tem que aprender a obedecer a Deus para poder confiar nele. Mas aí, infelizmente, não foi o que Deus queria que aconteceu. Aconteceu o que o povo queria e não o que Deus queria e Moisés queria, que era que o povo obedecesse e Deus fizesse como ele fez desde lá do Egito. Sabe, meus amados, eu fico às vezes meditando pela graça que o Senhor nos tem dado dentro da sua palavra,
E fico observar que para a gente conhecer Deus e entender Ele, é necessário pedir graça a Ele e se aprofundar. Por quê? Da forma que Deus tirou Israel do Egito, da forma que Deus enviou Moisés lá para o Egito, da forma que Deus se revelou, ele sabendo que o povo não ia se salvar, não ia entrar na terra prometida. O povo não ia obedecer nem a Deus, nem a Moisés e nem os ensinamentos de Moisés, revelado por Deus. Mesmo o povo vendo como viram, mesmo o povo contemplando, mesmo Deus se revelando da forma que ele se revelou. Observe que Deus fez coisas grandes. A saída do povo do Egito não foi fácil. Se fosse pela força israelita, nunca que ele saía. Por isso que a Bíblia diz, foi Deus com suas mãos estendidas, libertou eles das forças, da opressão do Egito. Então Isaías tinha o privilégio de ele orar, como a gente vê no capítulo 64, pedindo a Deus que desse sinal. Isso é um privilégio, se encontrar com uma comunhão desta forma, pedindo a Deus que deste sinal, começando do céu aos montes, como deixamos quando ele diz que se criar fenda, enrachar, rasgar, separar as rochas, dando sinal para os inimigos do povo de Deus. Mas aqui vemos que o povo nem pediram. Deus mesmo amou o povo, se revelou para o povo. Deus mesmo fez a parte dele. Israel não fez a sua, mesmo vendo os sinais de Deus, mesmo tendo um homem como Moisés. E nos nossos dias não é diferente. Será que a gente não tem visto? Será que a sociedade não tem visto o que Deus tem feito em pleno século XXI por toda a terra? Será que não tem percebido o agir de Deus? Até mesmo quantas pessoas recebem milagre, livramentos, a bondade de Deus, as misericórdias de Deus e continua a pisar, abusar. É o mesmo sentido lá do povo de Israel, porque todo sinal que Deus dá para mim e para você é para a gente saber, como Israel era para saber quem é Deus, santo, digno de toda honra, de todo louvor e de toda aceitação. Neste capítulo, como eu disse para você, até sair lá no versículo 25, Deus vai nos dar, pelo seu Espírito, muitas orientações, e eu sei que delas não é todos que vão gostar, não é todos que vão aceitar, mas está na Bíblia e está na palavra, tem que ser crido, tem que ser aceito. Bem-aventurado é aquele que aceitar, quem não aceitar só perde. Então a gente vai continuar em nome de Jesus. Até a próxima, em Cristo Jesus.